Boa noite, pessoal, tudo bem? Dando início, então, a mais uma aula de compiladores, né? Antes da gente abordar mais um conteúdo, queria ver como é que vocês estão com os trabalhos da análise sintática. Estão evoluindo? Começaram a fazer? O André, não sei se tu não participou da última aula, né, André? Não participei, mas eu vi que tem um trabalho para o dia 21, correto? Isso, até a data final de entrega é dia 21. Tá. Aí o conteúdo, o tema dele, né, tá exposto na aula. Eu publiquei ela em seguidinha no final da aula passada mesmo. Uhum. Mas aí se tu precisar de alguma explicação maior, tu me manda também ali por e-mail que eu te auxilio ali. No feriadão agora eu vou dar uma... Não consegui parar e fazer, mas final de semana eu vou fazer, sim. Tá. Vou dar uma olhada na... Basicamente o trabalho é evoluir o analisador léxico ali para implementar um controle sintático para fazer uso, né? Então tu vai criar um analisador sintático utilizando o teu analisador léxico para validar uma estrutura. Agora eu não lembro qual que é o padrão que a gente vai validar na sintaxe. Acho que é uma declaração de função. Não, é uma atribuição. Entendi. É uma sintaxe bem simples ali, né? A gente usar. E eu até na aula passada eu expliquei metade da linha, assim, então ficou bem fácil de fazer. Tá, não, beleza, eu vou dar uma olhada na aula gravada. Tá. Os demais aí conseguiram evoluir, não estão bloqueados, não estão trancados, né? Beleza. Então, deixa eu compartilhar aqui a aula de hoje. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Tá, beleza. Acabou a bateria do meu fone sem fio, eu tô com um fone que tá com mau contato, então eu fico com medo de vocês estarem falando e eu não tá ouvindo, porque eventualmente pode falhar aqui. Então, esse é um assunto que tem que aparecer na disciplina de compiladores, né? Eu até deixo para dar um pouco depois da gente começar os trabalhos com os analisadores ali escritos à mão, né? Porque se a gente for implementar, até lembra, não sei se vocês lembram, mas na definição do analisador léxico, um pedido meu foi que não usasse regex, né? Para o trabalho ser um pouco mais desafiador, né? Se fosse usar o regex, ia ser bem mais simples de tu conseguir validar as entradas ali, tanto para o primeiro quanto para o segundo trabalho, né? Um era aquele de encontrar os identificadores, né? Que ele ia ficar dado se fosse com regex. E a parte do analisador léxico ali também, né? O scanner também ia simplificar bastante se fosse utilizado regex. É até engraçado, porque a gente faz uma revisão de gramática, né? E a gramática está muito mais ligada à análise sintática. A gente faz antes, no início. A gente faz a gente revisa a gramática e vê a análise léxica. Depois a gente vê a análise sintática e agora a gente vê regex, né? Parece que está meio fora de ordem, mas às vezes é bom a gente enxergar assim, estudar assim as coisas, porque quando tu olha para trás começa a fazer sentido. Então eu prefiro seguir essa linha. E também, bom, acho que se vocês, acho que o pessoal que trabalha com TI, em algum momento precisou usar a regex, né, para pegar algum padrão, para fazer alguma substituição, para validar alguma coisa, né? Então essa é para ser uma aula de conteúdo mais leve, assim.
O mais difícil aqui é definir se é regex ou regex. O que vocês acham? Essa aí é a maior polêmica desse assunto. Fala aí, Guilherme, tem que falar. Eu ia falar regex, mas tudo bem. Tem gente que briga, né? Não é regex, não. Tu fala expressão regular, é tipo regex, né? É regular expression. Daí, por isso que o pessoal fala regex. Eu confesso que de início eu falava regex também. Daí depois que eu vi essa... depois que eu comecei a falar regex, né? Porque o pessoal sempre chiava comigo. Bah, não é regex, é regex. Daí eu assumi agora que é regex mesmo. Mas foi trabalhoso mentalmente. Tá. Então, É que nem o nugget lá. Eu falo nugget. o nugget, em vez do certo, é nugget? Mas claro que Aí é eu já não nugget. sei, né? Nugget é o de frango. Fazer um nugget aqui no meu código. O nugget também pode ser, então. Beleza. Então, o que são expressões regulares, né? São padrões que a gente usa para fazer busca, para fazer validações, substituições. Então, tem ferramentas de linha de comando ali, né? O AWK, o SED, na linha de comando do Linux. Se tu domina bem a parte de expressão regular, tu consegue fazer milagre, assim, quando tu tem, sei lá, por exemplo, uma mudança mais mecânica, assim, no código, né? Tem que mudar o nome de classe, sei lá, tá, a partir de agora vai fazer uso de uma classe nova, deprecou uma classe lá, e daí eu tenho um método que mudou de nome, mas vai fazer a mesma coisa. E aí tu poderia usar uma regex para encontrar esses padrões e fazer essa substituição, né? Claro, tem ferramenta. Hoje as ideias têm isso integrado, tem a IA que pode fazer também, né? Mas no old school ali, o pessoal usava muito regex, né? No início ali, quando as ferramentas não faziam tanta coisa pelos programadores. Né? Então, é interessante saber, porque seria um diferencial, né? Às vezes tu vai ser pego desprevenido e não vai ter uma ferramenta que vai poder te auxiliar, né? Então, dominar pelo menos um pouco de expressões regulares é o canal, assim. Uma vez, quando eu comecei na programação, tinha um cara que era bem mais experiente, né, no time ali, e daí eu, querendo pegar mais cancha, assim, e daí eu perguntava pra ele, cara, o que tu acha que eu deveria estudar para evoluir mais, assim, né? E ele me falou várias coisas, mas uma delas era regex. Então, pra te ver, né, a importância que o cara dava, se tu se dá isso, tu vai manjar. E realmente, faz diferença. Se tu criar scripts em shell também, né, dominar regex é super importante. Que aí tu consegue fazer o uso das ferramentas dos aplicativos do Linux ali, né, ou nos teus scripts e fazer usar os padrões, os meta-caracteres ali das regex para o teu script executar as coisas que precisam ser executadas. Então, elas são usadas em linguagens, em editores, e ela entra no assunto aqui na disciplina como uma aula específica, né, porque é utilizada em compiladores também, né, obviamente. Onde que elas entram na parte de compilação? Especialmente na parte de análise léxica, né? Validação de tokens. Então, lembra quando a gente falava lá, o token tem que ter... pode começar com tal e tal, tais e tais caracteres, e lembra que a gente fez no primeiro exercício de até uma limitação de tamanho, né, o tamanho da cadeia. Então, tu pode usar uma regex para para validar se uma determinada cadeia se aplica dentro dos padrões, né, de tamanho, de padrão de tipos de caracteres que ela contém, e
como inicia, como termina e tal. As motivações de usar a regex, né? Verificação de padrões em texto, ela é base para análise léxica, como eu comentei ali, né, para identificar, para geração de tokens, né? E é poderosíssima para automação e validação textual. Então, se vocês forem, sei lá, programar em front-end, né? E aí o cara vai ter que entrar com um dado num formulário ali. Como é que tu valida que o cara não está botando um valor errado, um valor que tu não vai conseguir assimilar ou que vai quebrar o teu código, né? Então tu pode aplicar um padrão ali para validar. E aí pode dar aquela mensagem, um exemplo clássico, né? E-mail. Não é, enquanto tu não botar um endereço de e-mail válido, tu não consegue avançar ali num formulário. Como que ele sabe, né, isso? Aplicando uma regex. Então, uma regex precisa ter um ou mais caracteres, um caractere de arroba e um ou mais caracteres depois, né? E aí, sei lá, .com depois no final. Pelo menos um ponto e daí uma sequência de caracteres. Ou então, outro exemplo é senha, né? Quando o pessoal quer forçar que uma senha seja uma senha segura. Então, tem que ter pelo menos 8 caracteres, tem que ter pelo menos uma letra minúscula, uma letra maiúscula, um numeral e um caractere especial. Como ele faz isso? Aplicando uma regex também. Aplicações práticas, né? Eu adiantei os assuntos dos slides, né? Acabei de falar isso aqui. Busca e substituição, né? Então, para quem usa o Vim, que é o meu caso, né? Eu uso bastante Vim. Né? Por costume mesmo, assim, por tradição. O pessoal até dá risada de mim às vezes no trabalho. Abre um editor mais moderno aí, cara, mas eu gosto de usar o Vim mesmo, acho que é prático. Quando tu pega quando tu pega os atalhos do Vim ali para te editar o texto, né? Consegue ser mais produtivo, às vezes até com o Vim do que com editores mais modernos. Eu acho, pelo menos. Extração de dados em logs e arquivos, então também tu pode usar uma regra, né? A gente tem muito disso, né? E, por exemplo, se tu tá num formato, num modelo JSON, ali tu consegue validar campos, e aí, eu quero pegar só tal campo do JSON, ou pegar, sei lá, só logs que tem um tal e tal padrão, né? Isso eu uso muito mesmo no meu dia a dia, né? Que eu tô sempre resolvendo problema. Então, uma das formas que eu uso para validar, para fazer troubleshooting de problemas nas aplicações que a gente trabalha ali, é olhando o log, e aí eu não vou olhar o log, todo o log, né? Eventualmente eu quero achar, sei lá, só um valor num determinado formato para saber se ele apareceu numa chamada de API em tal horário. Aí eu procuro por um padrão que case com aquele horário, que case com aquele dado, né, aquele ID que eu estou procurando ali. E aí tem ferramentas que implementam isso também, né? Nós mesmos a gente usa um Metabase lá que pega dados exportados e já aplica também as expressões regulares. Então hoje, ao invés de criar uma regex, eu tenho um formulário lá que eu coloco e aí por baixo dos panos ele aplica a regex no log que está exportado, né? E me dá a resposta ali na ferramentinha também. Então as ferramentas que eu falei aqui também, né? Até falei antes também. O SED, eu tinha falado do SED e do AWK, né? Mas o grep também é o clássico, né? É a ferramenta de busca textual utilizando padrões. Daí tu tem uma opção no grep, né? Se tu não passar a opção, a opção de expressão regular, ele vai interpretar plain text, né? O que tu tá passando ali para ele. Agora, se tu botar um "-z", ele vai enxergar o padrão que tu está passando como uma expressão regular. E aí ele vai casar no texto, ou onde tu está procurando, né? Tudo que tiver batendo com aquelas regex. E por que a gente estuda em compiladores, né?
fundamental para a definição de tokens, né, para aplicação. Então, quando tu tem um padrão que tu deve aceitar um token ou não, né, ou definir se é um token, lembra que a gente fala token ID, ou um token número, ou um token de operador, ou infinitos outros tokens, né? A gente está usando esses. Estou usando esses de exemplo porque foram os que a gente viu nos trabalhos, mas tu vai tokenizar, tu pode ter infinitos modos, infinitas nomenclaturas de token ali para te classificar nas tabelas do compilador. É utilizado na construção de analisadores léxicos, então o Lex, que é o mais antigo, né? Depois o Flex, a ferramenta mais nova, que é em C, para construir analisador léxico. Tem uma base muito forte em expressão regular para fazer essa análise, a análise léxica, a tokenização das entradas, das gramáticas que estão entrando. E aqui uma coisa interessante também, né? A regex ela pode se traduzir para um autômato finito. E acho que essa é uma coisa interessante, né? Porque não sei se vocês lembram lá no início na segunda, quando a gente estava falando de gramática ainda. Não tinha nem entrado dentro dos analisadores. Quando estava falando das gramáticas, eu falei de uma hierarquia, né? Tradicionalmente conhecida, né, no meio dos compiladores, que é a hierarquia de Chomsky, que ela classifica gramáticas em 4 tipos, né? A gramática de estrutura de frase, né, irrestrita, que era tem o tipo 0, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Gramáticas sensíveis ao contexto, né? Acho que, não sei se vocês lembram, mas eu também comentei que durante essa aula de gramática eu falei que a gente tinha 2 tipos que eram os tipos que eram utilizados por compiladores, né? Que eram o tipo 2 e o tipo 3, que é as gramáticas livres de contexto, né? E as gramáticas regulares. Gramáticas regulares e gramáticas livres de contexto, elas são muito similares, tá? Tu pode até converter uma na outra. Acho que simplificando ao máximo a diferença entre gramática regular, que pode se traduzir numa expressão regular, e também no autômato, né? Então a gente tem essa intercambialidade, né? A gente pode dizer que é uma gramática regular, ela pode ser expressada como uma expressão regular e também como um autômato finito. E a gramática livre de contexto, ela teria o adendo que ela tem um viés onde ela pode implementar uma recursividade, né? Tem uma recursão ali. Então, quando entra a recursão, aí vai complicar para te representar isso na gramática regular, né? Ou na expressão regular. Então, fica complicado de tu representar a recursividade. Então, aí entra a diferença para te definir por exemplo, usar na análise léxica a expressão regular, né? Por isso que se fala que nas expressões regulares, na análise léxica é usado nas gramáticas regulares, na análise léxica são usadas as expressões regulares. E aí o diferencial para te criar gramáticas mais complexas é que quando entra a recursividade, daí tu precisa de uma gramática para representar isso, né? Lembra que quando tu tem um conjunto de regras de produção onde um não terminal deriva para um terminal ou para um outro não terminal, ou para um terminal ou para um não terminal que pode ser inclusive o próprio que está à esquerda, né? Isso é por si só uma recursividade. E aí tu precisaria de uma gramática mais complexa para representar isso. Então essa basicamente é a diferença que se tem para representar as gramáticas, para diferenciar gramáticas regulares de gramáticas livres de contexto.
Então, na expressão regular, tu consegue definir uma expressão regular com um autômato finito e também com uma gramática regular. É basicamente isso. E aí, quando entra a recursividade, apesar de que no autômato finito tu consegue representar uma recursividade de forma simples ali também, mas a gente tem essa intercambiabilidade entre as nomenclaturas ali. Então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de gramática regular para falar. Acho que era isso. Uhum. Tá, de gramática. Acho que eu vou ter que mudar agora o meu modo de compartilhamento. Vamos ver. Aí. E agora a gente olha, basicamente, a gente olha as expressões regulares de fato, né? Acho que eu vou mudar o meu modo de compartilhamento para a gente conseguir botar um terminal aqui junto. E a gente vê um pouquinho uma aplicação prática assim, de expressões regulares. Para a apresentação. Sair aqui do modo apresentação. Daí eu consigo botar por cima o terminal. Vou deixar ele menorzinho, daí vocês me falam se vai ficar ruim de enxergar ou não, tá? Vou botar de lado aqui. Aí, agora vai ficar bom. E aí eu vou compartilhar a tela toda. Aí, tá conseguindo ver? Tá, espero que sim. Bom, tem um... Eu tenho um texto que até criei 2 arquivos de texto com padrões aqui, onde a gente consegue fazer algumas buscas e uns testezinhos. Aí, acho que tem aqui. Valores aleatórios, tá? O nome, número, telefone, número de e-mail e tal. Eu vou até vou passar para vocês vou mostrar alguns exemplos agora, e aí no final a gente vai ter como sempre, né, um exercício. E aí eu vou passar esse arquivo para vocês usarem como validação no exercício. Tá? Tá, então, aqui, basicamente, vamos ver, a sintaxe básica. Eu vou usar a ferramenta grep, vocês já ouviram falar? Além de eu ter falado agora há poucos segundos atrás, não. Já utilizaram o grep no Linux? Eu não, senhor. O Grok? Grep. Usar Linux já é difícil. Já. E o Linux na linha de comando, né? O grep é uma ferramentinha que tu usa para pegar determinados padrões, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos ver, ó. Vou olhar de novo o texto. Olha aqui, ó. João underline Silva, tá? Lembra que eu comentei com vocês que tem uma flag que tu passa pro grep para dizer para ele, eu tô procurando por uma regex. Então, se eu fizer um grep por esse padrão aqui, ó, o João Silva no texto, ó. Se eu botar um grep "-n", ele vai me devolver a linha também,
o número da linha que tá ali, na linha 19 do texto, tá o João Silva. Só para vocês terem um pouco de contexto. Tá? Então, é uma ferramenta que faz, procura por padrões, e aí esses padrões podem ser ou texto puro, ou regex, ou ele pode procurar por não ignorar padrões, né? Se eu botar, sei lá, se eu fizer um grep menos... Vamos ver se a gente consegue mostrar isso de forma fácil aqui. Vamos ver. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo bom. Ó. Exemplo 1. Aqui tem 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fizer um grep por 1, 2, 3. Ele vai devolver a linha, nesse modo que eu estou usando, ele vai devolver a linha que... Se eu fizer um grep no texto, ele já vai me devolver todas as ocorrências nesse arquivo que tem o 1, 2, 3. Então, ali, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. A, 1, 2, 3, 51. ABC, 1, 2, 3. Aí, então, foi até um exemplo legal. Se eu fizer o grep, no Linux eu posso usar um pipe, né? O pipe é um dispositivo é um mecanismo de comunicação entre processos. Então, se eu faço um pipe, eu vou pegar a entrada padrão desse grep e eu posso mandar para um outro aplicativo no Linux. Né? Aqui, por exemplo, eu vou fazer um grep 1, 2, 3 no texto, pipe grep menos V. Daí o que é o menos V? Todos os que não tenham tal coisa, né? Então, ó, eu vou fazer o grep por 1, 2, 3, mas eu não quero os que tem A. E ali eu vi que tem um que tem A, 1, 2, 3 e o ABC 1, 2, 3. Ó. Ele me devolveu só essas. Vamos botar a linha só para menos N. Ali, então na linha. Se eu tirar o pipe grep menos V, ele vai devolver mais coisas. Né? As 5 linhas. Né? Sacaram? Só dando uma apresentação para vocês não ficarem viajando o que eu estou usando aqui. Né? Então é uma ferramentinha que busca por padrões no texto. E o grep também tem essa magia de conseguir buscar por regex. Né? Então, até se eu ver. Vamos ver de novo o texto aqui. Aqui eu tenho amo, ato, várias palavras que começam com A e terminam com O, né? Vamos ver se tem uma outra que eu tinha botado aqui, que era a. Acertando outro. Avô apelativo. Bom, vamos botar aqui então. Ó, amo, ato, vou botar nessa linha aqui, vou botar aqui. Que é uma letra grande, é uma palavra maior, mas que também começa com A e termina com O, né? Aí, para a gente olhar esse primeiro exemplo aqui. Qualquer caractere, né? Eu quero buscar por qualquer caractere. Aliás, o símbolo de ponto, né, ele representa qualquer caractere. Então, se eu fizer essa busca aqui, aqui a gente agora já vai usar o grep menos E, né? Grep menos E. E aqui, aí, ó, tem esses outros metacaracteres que representam o início e fim de linha, né? Então, eu quero todas as palavras que comecem. Então, eu vou dizer, ó, que comecem, que tem o tiozinho ali, né? Com A. E tem qualquer caractere. Qualquer caractere depois disso. E que terminem com O. Então, se termina com O, eu boto assim, ó, o cifrão ali, né? Isso no texto que a gente está procurando, que a gente está olhando ali. Ó, amo e ato, né? Achou 2 palavras. Né? Legal, né? Eu não precisei dizer, ó, procura pela palavra amo no texto. Procura por tudo que começa com A, termina com O e tem um caractere no meio. Aí vocês lembram que eu adicionei o aperitivo ali, né? Se eu botar um asterisco aqui, ó, 0 ou mais ocorrências, né? Ó. Então, beleza. Posso ter, poderia ser o mais também. Bom, nesse caso não vai fazer diferença, né? Todas as palavras que tem começam com A, tem 0 ou mais ocorrências de 0 ou mais ocorrências.
de qualquer coisa, né? Porque aqui não é tipo, não é uma letra específica. A gente pode até fazer uma outra brincadeira depois. E termina com O. Vamos ver. Aí entra, ó, avião, aperitivo. Agora, se eu, ao invés de botar o qualquer caractere, eu vou dizer que é o T. Aí vem só a palavra átomo. Vamos ver se tem. Eu já acabei dando um exemplo do maisinho também. Que nesse caso vai devolver a mesma coisa. Vamos ver um outro exemplo que usa o zero ou mais ocorrências. Vamos ver o texto de novo. Tá. Esse exemplinho aqui. Menos Z. Aí vamos botar uma outra gramática, uma outra expressão regular aqui. Viram ali que a gente tinha aquelas. Lembra que nos exercícios de gramática a gente tinha gramáticas que derivavam em A, ou vários As, ou B, ou vários Bs, né? Vamos fazer um exercício assim, então. Todas que tiverem. Iniciam com a letra A. E aí tem zero ou mais ocorrências e terminem com a letra B. E aí eu vi ali, né, que tem vários que acontece isso. Então é para vir várias nesse exemplo. A, B, A, B, B, A, B. Esse aqui é um exemplo do segundo método caractere. Aqui. Vamos fazer um exemplo com o mais e com o mesmo padrão, só que ao invés de ser o zero ou mais, é um ou mais. Né? Então, qual que foi a diferença aqui? Né? Por que aqui a gente fez, ó, a única diferença aqui foi, aliás, a única diferença da nossa regex aqui foi que aqui eu botei um asterisco, né? E aqui eu botei um mais, ó. Qual que foi a diferença no retorno aqui? Aqui retornou 4 linhas e aqui retornou 3, né? Algum de vocês sabe por quê? Ou olhando, né, para o material ali. Esse aqui é 0 ou mais, né? Ali, ó. Esse aqui é 1 ou mais. Então, é sempre do caractere anterior, né? Eu tenho que ter 1 ou mais A e depois B. Nesse caso aqui, eu tenho que ter 0 ou mais As e depois um B. Então, beleza. Aqui eu tenho um A e um B. 2 As e um B. 3 As e um B. Aqui eu não tenho nenhum A. Mas está contido no universo do zero. Né? Aqui não. Ó. Aqui eu estou dizendo, não, tem que ter pelo menos um. Então, o B não, a linha que tem o B não retorna nesse meu padrão de busca. Vocês conseguem ver uma aplicação prática para isso? Olhando ali para trás, né, vendo análise léxica, bem simples, né? Sei lá, não poderia estar começando com sei lá, não poderia, nesse exemplo aqui, não, ter que começar com pelo menos uma letra A, o identificador. Você poderia usar uma regrinha assim, né? Tem o próximo ali, é o zero ou uma ocorrência. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? 0 ou uma ocorrência. Tem A, B, aqui já não deveria retornar e nem aqui, né? Vamos ver. Vamos trocar o mais por uma interrogação. Ó, 0 As ou 1 A. O mais, 2 ou 3 não estão vindo no retorno. Tá, qual que é o próximo? Intervalo ou lista de caracteres?
Um ABC básico. Então, se a gente fizer um grep também, menos E, né, de expressão regular. Uma lista é uma lista de intervalo, aliás, é um intervalo ou uma lista de caracteres, né? Então, a gente pode botar um intervalo, sei lá, se a gente quisesse representar de zero. Quando tu coloca o intervalo, tu pode usar tu usa o símbolo, o traço, né? O símbolo de menos. Então, caracteres de A a Z minúsculo ou de A maiúsculo a Z maiúsculo. Ou números de 0 a 9. Poderia ser representado daquele jeito. Assim, tipo, se eu quero de 0 a 9, né? Não vem nada. Não tem nada nesse padrão. Agora, se eu botar, sei lá, um ABC. O ABC eu vi que tem ali, né? Ó, aí vem, ó. Aí aqui não é um intervalo, né? Eu estou dizendo especificamente que tem uma lista de caracteres. Tudo que tiver A ou B ou C ali no padrão. Aqui, início e fim de linha, acho que a gente já está vendo. A gente acaba vendo em todos, né? Porque eu estou botando em todos aqui. É tudo que começa com esse padrão e termina com esse padrão aqui também. Então a gente já tá aplicando na prática isso daí. Que mais? Acho que eu não botei aqui, mas tem a negação também. Vamos ver. Vou pegar um exemplo aqui. Copiar aqui. Ó, isso aqui foi grande. Então, o que isso aqui é todas as palavras que não comecem. A gente está usando negação aqui, né? Uma negação no início, aqui de início é palavras que comecem com tal valor, né? E aqui dentro a gente está fazendo negação. Então, tudo que não começa com A, E, I, O, U, me devolve. Ou seja, todas as palavras que começam com consoantes, né? Ou número. Ou qualquer outra coisa. Espaço. Ó, aqui, ó, espaço antes. Acho que esse... os intervalos, né? Vamos fazer um novo teste de intervalo aqui. Vep menos E. Intervalo, lembra que eu tinha falado todos os caracteres minúsculos de A a Z, né? Então, se eu botar um A traço Z, vai me devolver tudo isso. E aí, aqui já vem até uma sintaxe, uma parte da sintaxe avançada, que a gente pode ver aqui, né? Não, acho que é mais para frente. Aqui, a quantidade de repetições. Então, se eu botar uma vírgula, valores em vírgula, então eu boto um range, né? De N a M repetições, tu me devolve. Nesse caso aqui, eu vou botar um só. E aí ele vai dizer, não, é esse valor específico que tu vai ter que devolver. Então, são palavras com exatamente palavras, né? De A a Z, com exatamente 5 letras. Vou botar assim. 5. E aí termina. Ups. Tem que dizer onde é que eu estou procurando. Cinco letras ou mais, não é exatamente. Acho que falei errado. 5 letras minúsculas, né? Então, todas as palavras que têm mais de 5 letras minúsculas, ele devolve.
Nesse fim de linha, acho que a gente já falou bastante. Vamos ver o próximo aqui. Sintaxe avançada. Vou pular alguns exemplos aqui. Vamos ver se tem isso aqui. Acho que não vai ter esse exemplo. Ah, esse aqui é bom. Bom, esse aqui vai ser muito parecido com o anterior, né? De 0 a 9, acho que eu tinha feito... Acho que eu fiz uma coisa parecida já. Ah, tá, mas acho que não entrou porque eu tinha dito que tinha que terminar ali. Acho que eu não vou botar o caractere de final de linha aqui. Aí, nesse caso, ele vai encontrar números com pelo menos 3 dígitos seguidos, né? Não necessariamente números, né? São padrões que tenham pelo menos 3 números na sequência. Ó. Então, todos os padrões que tem pelo menos 3 números na sequência, ele devolveu. Deve ter algum que tenha 2 ali. Vamos ver se eu vou botar... Se eu mudar para 2, vai devolver mais coisa. Vamos fazer um pipe WC-L para ti. O pipe que eu expliquei para vocês, né? Ele joga... Agora eu vou mandar para esse outro aplicativo que conta linhas, né? Se eu usar a opção "-L", está devolvendo 12. Se eu botar 1, devolveu 12 também. Bom, então acho que devolveu todas as palavras começam com... vamos botar mais, então. Agora sim. Agora deu diferença. Se eu procurar por todos que tem só 4 números na sequência, né, ele vai pegar, acho que só esses padrões de data aqui, ó, ou telefone, né. Esse daqui que tem só dois números, ele ignora. Não quero complicar para vocês usando o grep, tá? É para simplificar. É um jeito que estou mais acostumado a usar regex. Mas se vocês procurarem uma biblioteca de regex, né? Eu acho que no Go até tu compila uma regex e aí tu aplica ela no texto para validar um determinado padrão. Então, sei lá, em qualquer linguagem de programação, muito provavelmente vai ter uma biblioteca com regex para vocês aplicar, né, os padrões e fazerem validação ou de uma entrada, aliás, sempre é de uma entrada, ou de um resultado de alguma coisa que vocês estejam calculando, né, ou buscando de uma API. Então, busquei um dado de uma API, eu tenho que validar. Não vai fazer uma regex na mão para isso, ou não vai chamar, né, não vai abrir um processo ali para rodar o grep. Tu vai ter uma biblioteca onde tu compila a tua regex e tu aplica ela no texto que tu recebeu de retorno, ou da tua chamada de API, ou, sei lá, de um cálculo que tu fez, né? Vamos ver o que mais pode ter aqui. Os padrões que a gente já usou negação, a gente já viu a dígito. Vamos fazer o de espaço em branco, né? A gente lembra que tinha um que era espaço em branco ali antes. Aí, menos P. Nesse caso, a gente vai usar menos P. Todos que tem espaço em branco. Inclusive o que tem antes ali, né?
Ó, agora se eu usar o caractere de início, né? Então eu só quero os padrões que retornem, que tem um espaço em branco no início da frase. Todas as linhas que tem espaço em branco no início da frase no texto. Só isso aqui, só o espaço antes. Palavra ou dígito vai ser a mesma. Palavra ou caractere vai dar no mesmo, então. Grupo é legal. Então tu vai fazer um agrupamento, né? Quando a gente usa os colchetes, a gente está falando de intervalo ou lista de caracteres, né? Então ele vai interpretar cada elemento separadamente. Agora, quando eu faço uso parênteses, eu estou falando de um grupo, né? Então, se a gente for ver aqui no texto, amo. Esse aqui é meio tosquinho, né? Porque a gente já, se tu fizer isso, ou se tu fizer isso, já é o funcionamento. Daí tu não usa como regex, né? O resultado vai ser o mesmo. É literal, né? É uma busca literal no texto. E aí um outro interessante é o uso do pipe ali, né? Fora do grep, da sintaxe do grep, dos metacaracteres, ele representa uma comunicação entre processos, e dentro do grep ele representa uma alternância, né? Então vamos ver aqui de novo. Aqui, ó. Vamos ver. Carro ou bicicleta, né? Tá. Veículos com rodas. Eu quero saber todos os veículos. Não é essa a busca exatamente. Nós vamos fazer um grep menos V. Menos Z. Eu quero que todos os textos que tenham ou carro e aí o pipe aqui dentro tem só dentro da string ali, né? Dentro do caractere simples, do aspas simples ali, vai significar alternância. Então, acho que é bicicleta que tinha ali. Busca por carro ou por bicicleta no meu texto. Ali, ele achou. Então, aqui um exemplo. Lembra que eu tinha usado aqui na alternância, né? Aliás, na quantidade de repetições, eu tinha usado um elemento só, né? Então, vamos fazer um diferente agora. Começando com qualquer caractere de A a Z, mas que tenham somente ou 5 ou 7 palavras. Né? Ou 7 letras, quer dizer. Aonde que eu estou procurando? Ó. Então, ó, todas as que tem, que são somente caracteres minúsculos, mas que tem 5 e que tenham 5 ou 7 letras. Devolveu aqui. E o escape, né? O escape é interessante também. Porque lembra que a gente estava vendo. Vamos ver o exemplo que a gente deu lá no início. O primeiro. Aqui, vamos ver. Tirar esse asterisco. Ó, amo e ato. Mas e se eu quiser procurar pelo ponto, né? Bom, eu quero achar o caractere. Eu quero ver o caractere ponto ali no
no texto. Eu tenho que escapar, porque dentro da regex ele representa, se ele estiver dentro da regex sem o escape, ele representa qualquer caractere. Como a gente viu ali, ele devolveu, né? Qualquer caractere, é o M ou o T. Mas, se eu usar o contrabarra, eu estou escapando ele como um símbolo de metacaractere. Aqui ele está simbolizando realmente o caractere ponto, né? Vamos ver se tem algum A.O no texto, não tem. Agora, se eu adicionar aqui, aí veio. Então, isso que serve o escape, né? É o mesmo que a gente usa também nos escapes de de caracteres especiais para string ali no C, né? A gente usa contrabarra N, a gente está escapando o N, ali é o contrário, né? A gente está escapando o N como string e, na verdade, ele está representando uma quebra de linha, né? Quando a gente usa barra N. A lógica de escape é o contrário, mas é... Aliás, aqui a gente está deixando de usar ele como caractere especial. E nas strings, em programação, quando tu usa o escape, tu está deixando de escapar o literal do caractere, está usando como um símbolo especial para representar alguma coisa dentro da chamada, né, da impressão. Eu tô ficando rouco cada vez mais cedo nos aulas. Aí, pessoal. Falei que era leve. E aí, como de costume, eu vou deixar uns exercícios para vocês, tá? Então, vou compartilhar. Acho que estou compartilhando a tela completa, né? Vou postar lá no... Vou postar lá no aula, mas os exercícios são 10 exercícios de expressões regulares, tá? Linhas que contêm uma palavra com exatamente 7 letras, linhas com número de telefone nesse formato e tal, já viram que tem ali, né? Todas as linhas com 3 letras seguidas de 2 números, filtro, linhas que iniciam com maiúsculo e terminam com ponto final. Então é uma série de exercíciozinhos que fazem uma brincadeirinha ali com regex para vocês praticarem um pouquinho desse conteúdo. Ô, Bruto, tem alguma ferramenta assim de voz que procure assim um padrão, assim um áudio, tipo esse regex que procura padrão no algo fácil assim de usar. Cara, já ouvi falar disso, tá? Eu não, tu falou e me intrigou alguma lembrança, sei lá, eu vi alguma coisa. Eu sou um bom aluno, professor. Presta atenção. Não, eu vi alguma coisa disso há uns, sei lá, deixa eu ver quantos anos. A gente tá em 2005, em 2025. Tá me chamando de velho, professor? Cara, há uns 8 anos atrás, tinha um colega meu que estava fazendo um trabalho de conclusão, pra te ver, esse cara era monstro. E eu acho que ele tinha feito alguma coisa parecida com isso que tu comentou, de busca de padrões em texto, em áudio. Interessante, né? Sim, claro. Pega um áudio e identificar os padrões, né? Pra ver. Tu vê isso em filme, né? Os cara fazendo, mas daí não sei se é verdade, não sabia que me veio agora. Mas aí tu vê, hoje, se tu tem as ferramentas de transcrição ali, né? Bah, eu não quero ouvir esse áudio. Então transcreve para mim. Eu acho que o próprio WhatsApp faz isso, né? O WhatsApp tá fazendo automático no meu, não sei o que eu mexi. Tá, então, o WhatsApp ele transcreve um áudio para ti se tu quiser. Eu acho que ele o meu Slack tava fazendo isso também. O Slack tá fazendo. Com certeza tem uma ferramenta que faz isso que tu falou, tá? Acho que é só dar uma catada, hein? Então tá, pessoal, para a próxima aula, pesquisar a ferramenta. Agora o Ernesto acabou de dar uma... O trabalho não vai ser mais fazer isso daqui, vai ser por criar uma ferramenta que acha por padrões em áudio. Agradeço ao Ernesto. Quebra.
Quando virem ele pessoalmente, pode agradecer ele. Não é mais presencial, né? Vai ter a prova vai ser presencial. Só que a prova de AP2. Vou estar doente. Esse exercício aqui já começa a contar para nota de AP2 aí, tá? Não vou até ter que definir o peso dele. E era isso, pessoal. Algum ponto para comentar ainda? Se não, já vou parar de gravar. Essa aula de regex eu sempre curto. Eu acho que até estendi ela. Acho que no ano passado eu não. Foi bem na época das enchentes ali, e daí eu não conseguia dar aula. E a Adelina acabou, acho que, dando algumas aulas por mim. Mas foi bem mais curta, eu até estendi. Dando os exemplos aqui.